Salve lá, meus caras e minhas caras, bem-vindos a mais um episódio do Bora Pensar. Meu nome é Romeu Volela, eu sou filósofo e eu criei o canal do Bora Pensar para trazer a filosofia que eu aprendo lá na universidade e também autores, teorias que eu aprendo fora dela, aqui para o canal. A ideia é mastigar esse conteúdo, resumi-lo e apresentá-lo para você de uma forma leve, divertida, primeiro, para que você conheça novos autores, conheça novas teorias e desta forma você vai ampliar o seu repertório intelectual e você vai ter mais poder de fogo para enfrentar os desafios da vida. Eu acredito que através do conhecimento e do raciocínio sobre este conhecimento que você vai conseguir ter uma qualidade de vida melhor e você também, por consequência, vai transformar o mundo num lugar mais agradável. É isso que eu acredito, é este meu papel como filósofo aqui neste canal. Eu criei uma pequena playlist sobre teoria dos jogos, que este é o primeiro episódio, provavelmente nós vamos ter somente mais um ou mais dois. Mas a teoria dos jogos, ele é um modelo matemático criado em 1944 por dois senhores, John von Neumann e Oskar Morgenstern, que é nome austríaco. O Oskar Morgenstern foi um economista austríaco e o John von Neumann foi um matemático húngaro. E quem já fez ciência da computação ou gosta de computadores já deve ter ouvido falar da arquitetura de von Neumann. É a mesma pessoa. Além dele ajudar a criar, a formatar a teoria dos jogos, ele também criou a arquitetura dos computadores modernos. É isso, tem gente que realmente veio ao mundo para nos humilhar. É impressionante a capacidade que algumas pessoas têm de criar conhecimento. E a teoria dos jogos, então, é um modelo matemático que vai estudar situações estratégicas envolvendo duas pessoas, ou dois grupos de pessoas, ou uma pessoa em um grupo de pessoas, enfim. É toda essa dinâmica de negociação, onde as pessoas que estão envolvidas nessas interações, elas estão levando em consideração as expectativas, os desejos e as necessidades das outras pessoas. Enfim, é algo complexo, eu sei que você não entendeu bulhufas, por isso que nós vamos começar logo o episódio e eu vou começar a dar exemplos e daí você vai entendendo aos pouquinhos do que se trata a teoria dos jogos e por que ela é tão importante, foi tão importante no passado e continua sendo muito importante hoje. Agora, vamos trazer um filósofo para nos ajudar a compreender mais a fundo, mais filosoficamente a teoria dos jogos. Eu vou trazer Platão. O Platão, ele escreveu um diálogo chamado Laques. E esse diálogo é um diálogo que trata sobre a coragem. Você sabe que os diálogos de Platão, ele sempre coloca o Sócrates como personagem. E nesse diálogo, o Sócrates, ele fala da Batalha de Délio. A Batalha de Délio foi uma batalha que aconteceu durante a Guerra do Peloponeso, que foi uma guerra entre as cidades gregas, mais especificamente entre Atenas contra Esparta. Se você gosta desse assunto, eu vou deixar duas dicas para você. Guerra do Peloponeso, do grego Tucídides, historiador, e Helênicas, de Xenofonte. O Xenofonte foi um dos discípulos do Sócrates. Ele participou da Guerra do Peloponeso e depois escreveu, inclusive, sobre os desdobramentos dessa guerra. Então, se você gosta dos gregos, gosta desse período, ficam aí as duas dicas literárias. Vamos voltar ao tema do nosso episódio. Nessa Batalha de Délio, o Sócrates traz uma reflexão muito interessante que vai nos ajudar bastante a compreender muito bem o problema abordado pela teoria dos jogos. Ele fala o seguinte: se imagina que a cidade de Délio está sendo atacada por um exército e os soldados da linha de defesa, da primeira linha de defesa, estão conseguindo conter este ataque. Você é um soldado que faz parte da cidade de Délio, mas você não está envolvido nessa primeira linha de defesa. Você olha para os seus companheiros de batalha e você pensa o seguinte: bom, meus companheiros estão dando conta do recado. Será que eu devo lá ajudá-los ou não? Bom, se eu for lá ajudá-los, pode ser que eu leve uma machadada na cara, que eu perca um olho, que eu perca uma perna. Então, eu acho melhor eu ficar por aqui. Esse é o seu primeiro raciocínio. Depois você continua a elaborar esse raciocínio e você pensa o seguinte: se os meus companheiros
forem derrotados, essa linha de defesa for quebrada pelo exército inimigo, daí eu vou estar numa situação muito pior, porque daí provavelmente eu vou estar em menor número e as chances de eu me machucar, me ferir, são muito maiores. Veja que agora ele chegou a uma segunda conclusão. O soldado, ele percebe o seguinte, que se ele for ajudar os companheiros da linha de defesa, ou se ele ficar para esperar e ver o que vai acontecer, ele corre risco de ficar ferido ou morrer. Então o soldado decide ir embora da cidade. Por quê? Ele está pensando no seu bem-estar, ele está pensando na sua vida. O Sócrates traz a seguinte reflexão: se esse soldado pensou assim, é muito provável que os outros soldados também pensem. Se todos os soldados pensarem desta forma, a guerra estará perdida muito antes de começar. Olha que raciocínio sensacional. Por quê? Os soldados, eles não estão pensando na batalha propriamente dita. Eles estão pensando nas reações um dos outros. E quando eles pensam assim, eles estão gerando um resultado inesperado, indesejado por todos eles. Bom, vai guardando os exemplos que depois eu vou conectá-los todos no final do episódio. Vamos ao nosso segundo filósofo para nos ajudar aqui a entender a teoria dos jogos. Thomas Hobbes, que escreveu um livro muito famoso em filosofia chamado Leviatã, que é um livro que trata sobre o Estado, qual que é a necessidade de ter um Estado, qual que é a relação do Estado com a liberdade individual dos cidadãos. Ele trata desses temas. É um clássico da teoria política. Bem, o que o Thomas Hobbes vai nos dizer? Que o mundo ideal é que todo mundo tenha liberdade, que você faça o que você queira fazer, e eu também, seria muito legal, né? Esse é o mundo ideal. Mas, em algumas situações, eu e você vamos precisar o quê? Trabalhar juntos para construirmos algo que nós sozinhos não consigamos fazer. Como, por exemplo, construir uma casa. É muito mais fácil construir uma casa em parceria do que sozinho. Daí eu faço um acordo com você para nós construirmos duas casas. Primeiro a minha e depois a sua. Bom, construímos a minha casa. Linda, né? Um chalé maravilhoso. Quando é minha vez de te ajudar, eu começo a te sacanear. Falo assim, eu não vou ajudar esse cara não, esse cara aí que faça a casa dele sozinho. O que o Thomas Hobbes vai dizer? Que esse processo, né, das pessoas que infelizmente que não cumprem os tratos, elas geram uma desconfiança mútua. E daí o que acontece? Como eu sacanei você, eu vou ficar com medo de que você possa vir tomar a minha casa. Então eu já vou me precaver. Eu vou comprar uma arma. E você sabe que eu já estou armando alguma coisa para cima de você, além do bolo que eu te dei na construção da própria casa. Então você também compra uma arma. Daí você já contrata uns capangas para te proteger. Você já começa a falar com uma galera para vir me pegar. Eu faço o mesmo. Você percebeu? Esse processo ele vai gerando um círculo vicioso e destrutivo que, numa sociedade, destrói a sociedade. E não tem como a sociedade prosperar, como as pessoas viverem em paz dessa forma. Então, para o Hobbes, a única forma de você conter, né, essa interação perniciosa das pessoas imorais que não cumprem os tratos seria através da tirania. Na visão desse filósofo, um tirano garantiria que os tratos, fossem cumpridos por todas as partes, porque caso uma das partes não cumpra, elas provavelmente perderiam a vida, e ninguém quer perder a vida, então essa seria a forma de uma sociedade funcionar melhor, segundo Hobbes. Mas aqui, novamente, você vê os princípios da teoria dos jogos. Hobbes está levando em consideração as expectativas, os desejos, a forma que as pessoas agem umas com as outras para desenhar a sua teoria política. Agora vamos ao nosso terceiro e último exemplo, que é um exemplo histórico do Hernán Cortés. Hernán Cortés, o conquistador espanhol que conquistou o Império Azteca. E novamente vai aparecer a teoria dos jogos por trás. O Hernán Cortés, quando ele chegou com seus soldados espanhóis no México, eles estavam em muito menor número do que os aztecas. E o Hernán Cortés era muito safo, muito astuto. Ele começou a pensar o seguinte:
que a tentação dos soldados de entrarem nos navios e voltarem para a Espanha, dado um ambiente tão hostil como era aquele que eles estavam, que era muito grande. Então o Cortés pensou o seguinte: se eu estou pensando isso, provavelmente todos os soldados espanhóis também devem estar pensando o mesmo. Olá, novamente a ideia da teoria dos jogos, né? O conceito por trás. O que o Cortés faz? Ele manda queimar todos os navios. Todos os navios foram queimados. Não existia possibilidade dos soldados espanhóis voltarem. Ele acreditou que dessa forma os soldados lutariam com muito mais bravura, com muito mais afinco, para cumprir a missão que era o quê? Conquistar o Império Azteca. E isso gerou também um efeito colateral, porque os aztecas, quando viram os espanhóis queimando os navios, eles falaram: eles devem estar muito confiantes do que eles vão ganhar a batalha. E eles ficaram um pouco receosos, e ao invés dos aztecas já enfrentarem os espanhóis logo do começo, eles fugiram para os vales. Isso deu uma vantagem estratégica para o Hernán Cortés. Ele não tinha planejado isso. Esse foi um outro resultado, né, da teoria dos jogos, da forma como ele aplicou. É lógico que Platão, Hernán Cortés e Hobbes, eles não estão falando da teoria dos jogos, eles estão falando das ideias que depois, mais tarde, em 1944, vão ser formatadas no modelo matemático que nós conhecemos como a teoria dos jogos. O que esses três exemplos têm em comum? No caso do Platão, a Batalha de Délium, os soldados estavam pensando o quê? Única e exclusivamente neles. E esse resultado provavelmente levaria o quê? A cidade de Délio à derrota. Ou seja, o resultado para o grupo seria péssimo. Segundo exemplo que eu dei, que é o do Thomas Hobbes, é a mesma coisa. Quando as pessoas elas não cumprem os prazos, não cumprem aquilo que estava acordado, elas prejudicam a sociedade como um todo. É por isso que Thomas Hobbes, mesmo não gostando da ideia, ele via a tirania como um mal necessário. Novamente, o pensamento individual egoísta parece que prejudica a sociedade como um todo. O terceiro exemplo, que é do Hernán Cortés: se todos os soldados pensassem somente no seu bem-estar, eles poderiam prejudicar toda a empreitada espanhola. Por isso que o Hernán Cortés mandou queimar todos os navios. E este também é um exemplo onde a atitude individual de cada um dos integrantes prejudica o todo. Isso, na teoria dos jogos, é conhecido como dilema social. O dilema social é quando alguém lucra, alguém se dá muito bem agindo de forma egoísta. E a única forma de você conter que essa pessoa se dê bem é se as outras pessoas do grupo elas também agirem de forma egoísta. Só que daí é o que acontece? O todo sai perdendo. Eu quero que você tenha compreendido a importância da teoria dos jogos e que os princípios que regem essa teoria são muito antigos, estão sendo pensados pela filosofia há muito tempo. E que isso é muito aplicado. Isso é aplicado na política, na economia, isso foi extremamente usado durante a Guerra Fria, isso é usado em jogos. Você que gosta de videogame, há muito da teoria dos jogos aplicada na dinâmica dos personagens, isso pode ser usado em marketing, enfim, isso tem aplicações que não acabam mais, por isso que é muito interessante de você conhecer. Queria desejar a você uma ótima semana. Obrigado por acompanhar este episódio. Se quiser dar uma força para o canal do Bora Pensar, entra lá no Patreon. Seja um Patreon do canal, seja um Patreon da filosofia. Se inscreva em nossas redes sociais e principalmente no canal. É isso. Desejo a você uma ótima semana. Até semana que vem. E fui!